Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando o Domingo de Ramos, porta de entrada da Semana Santa. No mundo em que vivemos, onde os homens se esquecem de Deus, o Domingo de Ramos marca para muitos o início de uma semana de lazer, uma semana para ter alguns dias a mais de folga, semana de diversão. Para nós, católicos, em troca, marca o início da comemoração da dor, da traição, da morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus que por nós se entregou na cruz. Hosana ao Filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Com estas aclamações, a multidão acompanhava Jesus na entrada de Jerusalém. Esse é o preâmbulo da semana que anunciava o triunfo, mas que trazia a morte de Jesus, coroação da misericórdia de Deus pelo homem. É uma semana de tensão extrema entre o ódio do homem a Deus e do amor de Deus ao homem, como jamais se verificou na história da humanidade. O padre estigmatino Cornélio Fabro, comentando esta passagem do Evangelho, afirmava que, se o ódio é a vontade do mal, o ódio mais alto e intenso, o ódio essencial é querer a morte, querê-la a sangue frio e querer a morte sobretudo daquele que foi para todos o caminho, a verdade e a vida. Daquele que consolou os aflitos, deu alívio aos sofridos e perdão aos pecadores, ressuscitou os mortos, alegrou os humildes e os cansados da vida e proclamou as crianças dignas do reino de Deus. De fato, o ódio como vontade do mal é a única infinitude da qual o homem pode dispor em relação oposta a Deus, que é infinitude de bem. É a característica extrema da própria liberdade que rejeita escolher a Deus e se joga no abismo de si mesma, do homem que quer fazer tropeçar aquele que vem em nome do Senhor. O ódio a Cristo é um ódio essencialmente teológico, quer dizer, vai diretamente contra a sua divindade. É um ódio puro, bem calculado e filtrado. É a opção que o homem moderno apresenta ao plano de Deus. É a apostasia de Deus. É o divórcio entre a cultura e a fé. É o ódio contra Deus, que é o bem puríssimo. É a rejeição de Cristo, do cristianismo, do amor à Eucaristia que nos nutre a alma, do amor à Nossa Senhora que nos protege a vida, aos anjos bons que nos velam e aos santos que intercedem por nós. Esse ódio imposto ao homem pelo mundo e pelo demônio é a negação da outra vida, da vida verdadeira e perene, que não conhece mais dor e morte, da vida eterna, da qual podemos ver a infinita beleza de Deus, a face de Cristo e de Nossa Senhora e a glória dos santos. Isso é o ódio que querem de nós os feitores do ateísmo e do laicismo moderno. O Estado é laico. Os fariseus da política e da cultura. Arranca-nos a doçura da paixão de Cristo e pretendem resolver o problema da verdade, da vida, do amor com a negação, ou por assim dizer, com a aniquilação da vida, da verdade e do amor por essência. É por isso que o Cristo doloroso, que vamos contemplar de modo especial nesta Semana Santa, sofre ainda a paixão e a agonia até o fim do mundo. Glorioso no céu à direita do Pai, ele ainda continua e repete no seu corpo místico, na sua igreja perseguida, nos seus fiéis traídos e oprimidos, o seu itinerário de dor e de amor rumo ao Calvário, a Semana Santa da história universal, que terá o seu fim quando não haverá mais tempo, e a eternidade será para o homem um presente total e irrevogável. Então, será clara a realidade e a diferença entre o bem e o mal, entre as vítimas inocentes e os ávidos perseguidores.
Porém, a Semana Santa é também semana da vitória e do triunfo, que se abre com o Hosana das multidões fascinadas por Cristo, que cavalga sobre um humilde jumento e se fecha com a Aleluia da Páscoa. É uma semana de triunfo porque, como diz São Paulo, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam, para nós, é poder de Deus. Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo e para os gentios é loucura, mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A realidade é que o mesmo Cristo é o regente único e absoluto do drama da paixão. A sua bondade, liberalidade, generosidade e a sua misericórdia são as artífices principais de sua entrega voluntária à morte pela nossa salvação. Santo Tomás de Aquino, quando estuda a vida de Cristo e se pergunta pela conveniência dos fatos que marcaram sua vida, como o foi a paixão, sempre põe em realce a voluntariedade com a qual Cristo quis sofrer a paixão em favor de nós. Durante a última ceia, ele sabe quem é o traidor e o denuncia. No Horto das Oliveiras, um simples "eu sou" joga por terra 2 vezes o ímpeto dos soldados do sumo sacerdote. No pretório, declara a Pilatos a sua dignidade essencial de rei universal, capaz de chamar em própria ajuda 12 legiões de anjos. No Sinédrio, lança aos conjurados o desafio de aparecer triunfante sobre as nuvens do céu. Eis porque se deixa trair, se deixa amarrar, processar, golpear, pregar e morrer na cruz, mesmo tendo absoluta possibilidade de subtrair e aniquilar os próprios verdugos. Sócrates e todo homem que se escolheu a morte por um bem, aceitou a morte, mas não a quis, porque nenhum homem pode querê-la. A morte em si é fuga do ser, carga de dúvida e de incerteza. Mas para Cristo, a própria morte era a redenção do homem e a prova do seu amor infinito pelo mundo, a passagem para a ressurreição. Para Sócrates, este filósofo, como para todo inocente que é injustiçado, a situação se precipita contra toda previsão, enquanto uma esperança, mesmo pequena, ainda respira no fundo do coração. Mas, para Cristo, o conhecimento da própria morte era íncito na sua consciência de Redentor desde o início. Por isso, ele não se deixava levar pelas aparências, não se iludia nos aplausos e aclamações do povo, mas lia e guiava com olho seguro na realidade que lhe circundava, a iminente catástrofe. Esse colóquio contínuo de Cristo com a morte era sua imolação de amor infinito e, por isso, o início da esperança para a nova vida do mundo. Será útil assinalar algum dos motivos que moveram o Filho de Deus a morrer por nós na cruz. Santo Tomás se pergunta pela conveniência da paixão. Foi conveniente que Cristo sofresse a paixão? E remontando-se a Santo Agostinho afirma: não teve modo mais conveniente de curar a nossa miséria que a paixão de Cristo. E o argumento é o seguinte: para conseguir um fim, um meio é mais conveniente quanto mais é vantajoso. Agora bem, a paixão de Cristo, além da libertação do pecado, procurou muitas vantagens em ordem à salvação da humanidade. Primeiro, por este meio o homem vem a conhecer quanto Deus o ama, e com isto é excitado a retribuir este amor, no qual consiste a perfeição da salvação humana. Por isso diz o apóstolo São Paulo aos Romanos: assim provou Deus seu amor para conosco. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Segundo, porque com isto nos deu exemplo de obediência, humildade, perseverança, justiça,
e das demais virtudes manifestadas na paixão, necessárias para a salvação dos homens. Daí que se diz na primeira carta de São Pedro: Cristo padeceu por nós, nos deixando exemplo para que sigamos seus passos. Terceiro, porque Cristo, com a sua paixão, não só libertou o homem do pecado, mas sim também mereceu para ele a graça da justificação e a glória da bem-aventurança. Quarto, porque mediante a paixão deriva uma maior necessidade de se conservar imune do pecado. Segundo aquelas palavras de São Paulo aos Coríntios: fostes comprados a caro preço. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Quinto, porque isto resulta de maior dignidade, de modo que, como o homem foi vencido e enganado pelo demônio, assim fosse também o homem que derrotasse ao demônio. E assim como o homem mereceu a morte, assim o homem morrendo vencesse a morte, como se lê na carta aos Coríntios, a primeira. Graças se rendam a Deus, que nos deu a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, foi mais conveniente que fôssemos libertados pela paixão de Cristo que sê-lo somente pela vontade de Deus. Desse modo foi que Cristo quis sofrer por todos nós a confusão e o erro do pecado e infundir-nos a confiança da divina e paternal misericórdia. Agora então, a Semana Santa é a nossa semana. É a semana para todos nós que nos sentimos pecadores. É a semana dos que sofrem, dos enfermos, dos atribulados, de todos aqueles que são marcados na alma e no corpo com o grilhão da dor, dos doentes de todas as penas e sofrimentos da alma e do corpo. A estes, a nós, é reservada nestes dias a alegria pura de beatificar-nos na paixão de Cristo. O privilégio de sentir que os flagelos, os golpes, os duros pregos, a morte assustadora, são documentos de amor. São motivos de agradecimento a Deus que nos fez dignos de ser conformes à imagem de seu Filho. Meus irmãos, minhas irmãs, que Maria Santíssima, nossa Mãe, nos conceda a graça de viver esta Semana Santa com muito fruto espiritual. Assim seja. Deus abençoe você.